Eu me chamo Felipe Calis e esse é um vídeo diferente no YouTube. Eu não quero falar sobre um conteúdo em si, mas eu quero falar sobre como hoje a gente produz e consome conteúdo, especialmente aqui no YouTube. Por quê? Esses dias eu vi algo que de certa forma é engraçado. Foi a questão da Bel para meninas, mas não a questão da infantilização e tudo mais. Mas eu digo que foi engraçado porque ela convocou um protesto e ninguém foi. E além disso, para além de ninguém ir ao protesto dela, as pessoas só comentavam coisas do tipo, mano, trabalhar, né? Pegar um trampo CLT agora. Acho que tá na hora, né? A Bel pra meninas cresceu, né? Acho que agora ela tá na hora de tirar uma carteira de trabalho e começar a trabalhar. E por que eu tive vontade de falar sobre isso? Porque isso evidenciou quanto a mudança do conteúdo tem se dado. Do criador, como era no passado, você de fato acompanhava um criador, você crescia, sei lá, assistindo o Orochinho, por exemplo, assistindo alguém que você gostava, assistindo o Gema Please e grudado naquele cara, como o foco passou de um criador para o conteúdo. Então hoje quem sobrevive mais na plataforma e quem cresce mais, especialmente atualmente, é a galera que, sei lá, escolhe um nicho muito específico, por exemplo, saúde, jogos, música, treino, sei lá, qualquer nicho muito específico e produz só sobre aquele nicho, sabe? O foco passou da celebridade, de ser a pessoa quem você se apega, a pessoa de quem você gosta, e passou a ser o conteúdo que você produz. O que isso tem causado na gente, então, como consumidor? Cara, o YouTube, muito mais que uma plataforma de entretenimento, hoje passou a ser uma plataforma de consumo, de venda propriamente de conteúdo. Por exemplo, cara, tem gente que encara a ideia de criar conteúdo como uma arte, tem gente que não. Eu não tô aqui pra entrar nesse mérito, mas de fato eu diria que um bom criador de conteúdo, ele é capaz de ser versátil. Ele é capaz de falar sobre aquilo que ele gosta ou tem interesse ou por algum motivo pensa que é um tema interessante, então se aprofunda, independentemente do nicho que esse tema se encaixe. Hoje em dia já não é assim, mano. Se você quer crescer aqui no YouTube, abre o vídeo, começa a falar, por exemplo, sobre achados na Shopee, ou, por exemplo, sobre consoles antigos, ou sobre peças de computador, e daí sim você vai ter um espaço muito mais proveitoso para crescer na plataforma, porque as pessoas vão assistir não por quem você é, mas sobre o que você fala, e especialmente se aquilo que você falar sobre vendas, sobre vender peça de computador, vender console antigo depois, ou vender qualquer coisa, isso vai ter lucro. Mas, sei lá, mano, eu posso estar sendo o único saudosista aqui, talvez o último saudosista da face da terra, mas eu sinto saudade de quando a gente acompanhava algum criador, de quando a gente se inscrevia num canal e de fato essa inscrição importava. A nossa homepage já tá, sei lá, cheia de vídeos dessa pessoa que a gente se inscreveu, não só de uma pessoa que quer vender mais um produto, saca? Ou de outra pessoa. Eu só queria comentar esse protesto e comentar que, talvez essa vai ser um dos meus últimos vídeos pro YouTube. Eu vou experimentar outras plataformas, porque eu tenho muito a ideia Tem um livro chamado Essencialismo, que ele discute a ideia do minimalismo, mas ele parte de uma ideia menos trágica, talvez, menos drástica, podemos dizer, e tenta focar no essencialismo, que é, em vez de você dar muitos passos em vez de você dar poucos passos em muitas direções, você focar em dar muitos passos em uma direção só. E por conta disso, por conta dessa filosofia, eu decidi que não ia tentar nenhuma outra rede social. Eu ia focar no YouTube. E assim eu fiz, já tem mais ou menos 1 ano e 1 mês que eu produzo conteúdo de maneira regular, 4 vídeos por semana. E além disso, eu tenho mais umas 2 semanas de conteúdo já gravado, 3 semanas, e tem um mês de janeiro completo, que eu tinha me feito um desafio de gravar 30 dias, um vídeo por mês. Então mês de janeiro já tá completo, assim, ó, além do 1 ano e 1 mês, que de fato já saiu o vídeo, ainda tem vídeos por sair. E essa plataforma não me trouxe crescimento. Não só não me trouxe crescimento, mas não me trouxe essa possibilidade de crescimento, porque eu queria crescer, pelo menos nesse primeiro momento de maturidade inicial, de quem quer crescer um canal, crescer uma base, esse tipo de coisa. Eu gostaria de crescer como criador, sabe? Falando sobre coisas que porventura me interessam, ainda que elas viessem a ter uma correlação rasa ou leve entre si, mas que eu tivesse a liberdade de transicionar. Mas o que acontece é que para crescer no YouTube eu teria que sacrificar essa liberdade de transicionar entre diferentes temas em prol de um foco em um tema só, o que, mata a criatividade, que me fez optar por isso como uma possibilidade de trabalho.
Então, acho que pra finalizar eu vou deixar a recomendação de 2 criadores, mano. Pessoas que surgiram, um é interessante porque um é mais novo, o outro não. Mas assim, você vê que hoje criadores de conteúdo que têm liberdade para explorar diferentes temas, geralmente eles surgiram em épocas anteriores, em levadas de youtubers anteriores, sabe? Eles surgiram em momentos, eu acho essa expressão meio irônica, mas assim, momentos menos algoritmizados, ou coisas do gênero. Então, o exemplo que eu tenho a dar é o outro Hatak, mano. Eu gosto muito do Bruno Hatak, acho os vídeos dele muito divertidos. Acho que ele tem uma responsabilidade, isso é muito importante pra mim como criador. Por exemplo, fui fazer a intro do canal. Uma das fotos que eu queria colocar na sequência da intro é uma foto que eu tô preparando um drink. E eu acho aquela foto muito legal, muito bonita, foi tirada numa cybershotzinha e tal, então eu coloquei. Mas eu fiz questão de cropar qualquer menção a drink. Porque, pô, muita gente vai me assistir e eu não quero, sei lá, passar uma influência que possa ser negativa na vida de ninguém, tá ligado? O Bruno Hatak fez um vídeo, assim, um dos que eu mais gostei, o outro, né? Porque ele tem 2 canais, tá? O nome do mano é Bruno, não sei se o sobrenome dele é Hatak, mas o canal que eu tô recomendando em específico é o outro Hatak, onde ele fala de temas diversos. E, cara, ele fez um vídeo simplesmente falando sobre bebida é coisa de bobão. E é tipo um tema super que eu achei da hora, tá ligado? Que vai ter o poder de influenciar uma galerinha, especialmente mais jovem, ou até da idade dele que tá assistindo. É um tema legal, traz histórias divertidas. Ele conta, por exemplo, quando ele quebrou o computador dele. E eu acho isso muito interessante. Trata muito sobre, sei lá, como a mente de um jovem funciona em relação a aprendizados de vida. Porque a família dele brigou com ele pra caramba porque ele tava bêbado. Mas o que fez realmente ele pensar as atitudes dele foi porque na hora que ele entrou no quarto bebão, ele botou na cabeça dele que ia jogar, ele resolveu levantar pra ligar a CPU e aí ele perdeu o equilíbrio e derrubou a CPU que ele tinha acabado de comprar no chão. E isso foi muito mais importante que a briga dos outros. Porque briga, sei lá, mano, o ser humano às vezes é preciso só dar um espaço pra ele respirar. Porque muito do que se fala vai entrar numa orelha, sair pela outra. E o que realmente vai pegar vão ser as experiências de vida. Vai ser quando ele se lascar com aquilo que ele tá fazendo de errado. Então ele vai ter um tempo pra repensar. Então, cara, um canal que eu recomendo muito se você quer seguir um criador. E não só seguir uma tendência, não só seguir um conteúdo que tá na alta, não só seguir um nicho específico, não só focar o seu consumo de conteúdo naquilo que vende ou naquilo que se pretende vender pra você. Se você quer focar num criador, alguém com umas ideias legais, mano, Bruno Hatak. O outro, que inclusive tem me feito muito praticar o meu inglês e deixar o meu inglês feio, porque eu tenho praticado muito meu inglês com inglês de YouTube, e daí ele é feio na medida que ele é um inglês para entretenimento, assim, então é muito cheio de gírias, muito cheio de xingamentos pra soar cool ou coisas do gênero assim. E tipo, é até engraçado, porque esses dias eu tava tomando um banho, eu tava andando de bicicleta e falando em voz alta em inglês assim, aí tipo, passa um tiozinho velhinho, ficou meio que, saca, o que esse moleque tá fazendo? Mas enfim, um mano que tem um inglês muito massa pra você praticar e que também é um criador de conteúdo que vai nessa vibe de falar sobre temas legais é o David Ashu. Porque é isso, você vai abrir o vídeo deles, mano, tanto no canal do David Ashu quanto no canal do Bruno Hatak. Não são vídeos aleatórios, não são vídeos assim que tipo, o cara tira da bunda todo o tema, todo instante. Não, mano, eles têm uma linha editorial, digamos assim, mas essa linha editorial não é pensada em vendas, é uma linha editorial que passa pela personalidade do criador de conteúdo. Então o Bruno Hatak tá fazendo muitas coisas ultimamente sobre tecnologia dos anos 2000, design dos anos 2000, mídia física, coisas desse gênero. O David Ashu, mano, ele fez um vídeo sobre, por exemplo, esse ano não vai ser o seu ano e toda essa filosofia, né, de quando chega janeiro a gente falar que, nossa, esse ano vai ser a minha virada. Aí o outro ele fala, tipo, por que tudo hoje em dia se estende? E eu não vou me estender nesse vídeo, ele faz um vídeo curto falando sobre como séries, ou filmes, ou coisas do gênero agora estão se estendendo cada vez mais. É sempre com muito humor, mano. O humor dele é ácido, é afiadíssimo. Mano, eu não lembro outros assim, mas você vê que, tipo, tem uma curadoria. Só que, como eu disse, essa curadoria passa pela personalidade do criador e não pelo foco dele em vender algo. E ainda assim ele consegue sobreviver e fazer disso uma profissão, tá ligado? Então, assim, talvez eu seja a pessoa certa pra criar conteúdo, mas não seja pra essa plataforma. E eu vou estar provavelmente dando uma afastada aqui do YouTube e dando uma explorada em outros formatos. E bem, era isso que eu queria dizer. Vai ter um total, sei lá, de 40 pessoas que assistem isso e vão
se importar, mas pra mim já é alguma coisa, mano. Porque quando eu tento imaginar, projetar isso no mundo real, porque assim, 40 visualizações não é nada numa era de algoritmos e que pessoas são reduzidas a número. Mas tenta imaginar que eu enchi um quarto lá aí, que eu enchi uma sala de cinema, um auditório com 40 pessoas, coloquei um vídeo de 10 minutos e todas se interessaram em assistir o que eu tinha pra dizer. Então pra mim isso é muito importante, por isso que eu quis dar esse recado. Como eu disse no início do vídeo, meu nome é Felipe Calisto. Se você gostou desse vídeo, se inscreve. Provavelmente vão ter outros. O YouTube só vai deixar de ser minha plataforma principal. E até a próxima. E me faz um favor, assiste o próximo vídeo.